Quantas vezes na vida você já não se pegou preocupado, ansioso e pensando nas coisas do dia a dia? Muitas, né? Principalmente quando a gente peca. Aí parece que tudo que a gente demorou muito tempo para construir simplesmente foi jogado por água abaixo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Seu pecado não é o fim. Você não é o seu pecado. O seu pecado não te define. Você é um filho de Deus. E só quando você finalmente entender isso é que o pecado não vai conseguir mais te dominar. Quer um exemplo? Em Lucas 17, 1 ao 4 diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, mas se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Então, se Jesus está dizendo pra gente, meros mortais, perdoarem o nosso irmão se ele pecar contra a gente e querer se arrepender e pedir o perdão, coisa que muita gente hoje em dia não faz, quem dirá o Deus Todo-Poderoso? Por que você acha que Deus, em toda a sua magnitude, não ia conseguir perdoar o pecado que você fez? Ah, mas eu já pequei muito, eu já caí muito no mesmo pecado. Entenda, nossos pecados já foram pagos na cruz, com o sacrifício que Jesus fez. Então não tem essa de pensar que o meu pecado não tem perdão, porque o perdão já foi concedido no sacrifício que Jesus fez na cruz. Ou seja, você não pode pensar que o seu pecado é maior do que o sacrifício que Jesus fez, ao ponto de Deus não conseguir perdoar o que você fez. De seguir parte do vídeo, eu só peço que você deixe seu like se tá gostando da palavra até agora. Eu ainda tenho muita coisa para falar, então fique no final, porque essa palavra ainda vai se desenrolar numa coisa bem mais profunda, ok? Então não existe essa de você saber se Deus vai querer te perdoar. Óbvio que isso não valida aquela pessoa que vive pecando de propósito e no final do dia pede perdão e acha que tá tudo bem. Deus, ele não é burro. Porque quando você se arrepende de verdade, você acaba buscando mudanças para não cair mais naquele pecado. E quando você faz isso, consequentemente, você não vai mais repetir aquele erro. Então não fique com medo de voltar a Deus pelos pecados que você já cometeu. Porque a partir do momento que você quer voltar, quer buscar a Deus, ele faz algo novo na sua vida. Você já não é mais condenado pelos pecados que você fez no passado. Então, volte enquanto você ainda sente que Deus é importante na sua vida, porque quanto mais você ir pecando e pecando, com o tempo seu coração pode endurecer e você não pode mais sentir aquele arrependimento ao pecar, aquele sentimento de que isso é um problema e é prejudicial para sua vida. Não se engane, porque Deus ele não fica bravo quando você se afasta. Ele fica, na verdade, muito feliz quando você volta. Então não volte achando que você vai ser punido por você ter cometido muitos erros. Não. Deus, na verdade, fica feliz quando alguém que viveu em pecado volta para a santidade. Como exemplo disso, temos Lucas 15, 4 ao 7, que diz o seguinte: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai a procurá-la? Assim, deixa o campo, as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois achei a ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Deus não quer ver a gente pecando, pois o pecado significa se desvincular dele. E se desvincular dele significa sair dos caminhos que são certos para a nossa vida. É como se a gente fosse ovelhas num pasto, com um pastor cuidando da gente. E no pasto tem comidas para as ovelhas serem bem cuidadas, elas são alimentadas todo dia, tem o carinho do pastor. Mas a partir do momento que você, ovelha, decide sair do pasto, você agora tá por você. Você tá à mercê do mundo. Num mundo que é cheio de pecados, cheio de problemas e cheio da carne. Ou seja, para você, ovelha, que sente que está fora do pasto, volte enquanto você ainda sabe o caminho. Porque a partir do momento que você está fora, quando você decide explorar e acabar se perdendo, aí já não tem mais o que o pastor faça para conseguir te achar. Ele até vai chamar você para ir voltar para o pasto, mas se você não quiser, não tem o que ele faça. Para você que acha que é um caso perdido, só o fato de você estar vendo esse vídeo já prova o contrário.
Porque só busca a verdade quem sabe que está vivendo uma mentira. Só busca um caminho quem sabe que está no lugar errado. E só busca a vida quem sabe que está na morte. E Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele chama a gente não porque ele precisa de nós, mas porque sabe que nós precisamos dele para conseguir viver de verdade. É como um pai que se preocupa com o filho. Óbvio que o pai vai querer o melhor para o filho. E Deus quer o melhor para a gente. E como conseguimos esse melhor? Como conseguimos a vida eterna? É buscando Ele. Então, Deus chama não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele sabe que nós precisamos dele. E como Ele é um pai, Ele se preocupa com a gente e quer que nós vivamos o melhor. Ou seja, volte a Deus, porque Ele ainda se preocupa com você e você ainda sente que precisa dele. É melhor você voltar enquanto você ainda tem forças, enquanto você ainda consegue pensar que Deus é o seu Salvador. Então não se culpe pelas coisas que você fez no passado, porque justamente Deus ele não veio chamar os justos, mas sim veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então não fique com medo do que você já fez. Só volte, porque Deus vai te purificar quando você voltar a Ele. Muita gente pensa que não, eu só vou buscar Deus quando eu já for santo, mas não é assim que funciona, porque você só alcança a santidade quando você busca Deus de verdade. E se você está com dúvida de como buscar a Deus de verdade, eu recomendo esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.